Bom dia! Você acordou bem hoje? Tudo certo? Semana que passou não foi assim tão agradável. Algumas coisas não deram certo para você, eu sei. Nem tudo dá certo como a gente imagina. Mas pensa nas coisas boas que sim funcionaram, ocorreram conforme o seu planejado na semana em que nós terminamos ontem. Porque domingo, que é hoje, nós já começamos uma nova semana. E eu desejo que a sua nova semana e o seu domingo sejam espetaculares, tá bom? Faça essa avaliação na sua vida. No Tarobá Rural de hoje, nós vamos mostrar que tem concurso para redução de perdas na colheita de soja, com um operador diferente que está na disputa, hein? Uma mulher. Produtores de milho registram queda na produção por causa da falta de padronização das sementes vendidas pelas multinacionais. Do plantio até a colheita, tecnologia, em todos os processos é importante estar conectado. No programa de hoje, vamos mostrar novidades para este setor. A crítica situação das estradas rurais em um assentamento no distrito de Lerroville, em Londrina. E durante a quaresma é tempo em que aumenta o consumo de peixes. Vamos ver que a Embrapa mostra números que a produção de tilápias no país triplicou nos últimos 10 anos. Sejam bem-vindos ao Tarobá Rural. Para começar o programa de hoje, nós vamos para a região noroeste do estado, norte, ali na região de Maringá, porque lá tem um concurso para ver quem perde menos grãos na hora da colheita, na lavoura, colheita da soja especificamente. E aí, na Semana das Mulheres, nós vamos ver que tem uma dessas pessoas participando do concurso. Uma é mulher. E olha que o par é duro, hein? Em plena colheita de soja na região noroeste do Paraná, máquinas a todo vapor no campo. Em algumas propriedades, não são só elas não. Esse pessoalzinho aí também está trabalhando bastante debaixo de sol quente. Eles são alunos de agronomia e, orientados por um extensionista da Emater Paraná, realizam a avaliação e medição das perdas, utilizando uma tecnologia simples, rápida e eficaz, desenvolvida pela Embrapa. Isso aqui é muito importante para a gente que está aprendendo na área, porque aqui a gente tem um acompanhamento de perto, como que o produtor lida com a situação e como ele lida com a perca, que é dos grãos da soja. Já a Bruna, que está cursando o primeiro ano de agronomia, ficou à vontade no campo ao constatar que aqui também é lugar de mulher. Sabe por quê? Veja quem está operando a colhedeira. Isso mesmo, uma mulher, a dona Cleusa. Gostou, né, Bruna? É bem legal porque incentiva também as mulheres a participar mais do meio da agricultura e a gente como mulher acaba se sentindo também mais à vontade no nosso meio de trabalho. A dona Cleusa é esposa e mãe de produtor, mas não é só isso não. O difícil é na hora que chega de tarde, chega com aquele monte de marmita pra gente lavar. Ela também está participando do concurso de redução de perdas na colheita e concorre com mais de 150 operadores da região. Fui nascido e criado na roça, então vou fazer 60 anos e desde os 9 anos já comecei a trabalhar na roça e a vida inteira. No caso dessa propriedade aqui, o teste foi satisfatório. A perda foi de apenas meio saco por hectare. Isso significa que o produtor terá mais soja para levar para a cooperativa. Agora é só torcer por menos perdas na colheita e faturar um dos prêmios do concurso. Bom também, né, dona Cleusa? É um incentivo para todos os agricultores ajeitar bem as máquinas na hora da colheita para evitar as percas. Muitos produtores rurais do Paraná estão com prejuízos nas lavouras por causa da falta de padronização das sementes que eles plantaram. Isso por causa de algumas marcas de sementes vendidas de empresas multinacionais. É na hora de abastecer a plantadeira que o produtor descobre a diferença entre as sementes. Umas mais pontiagudas, outras menores, algumas com um tamanho maior. Essa falta de uniformidade nas sementes de milho vendidas aos produtores também dá diferença no peso da embalagem. Para uma embalagem com 60 mil sementes, por exemplo, o peso ideal é de 17 quilos.
Nas embalagens adquiridas pelo produtor Valdir Frias de Itambé, Paraná, elas têm vindo com 9, 10 quilos. Prejudicado com a falta de plantabilidade por causa do problema nos anos anteriores, Frias decidiu fazer o teste antes de colocar as máquinas no campo. Isso tem ocasionado problema para o produtor rural, principalmente na hora do plantio, porque a hora que chega a semente já é no pré-plantio. E aí a regulagem, buscar o material, o disco, o anel adequado para isso. E também a própria semente do milho, em muitos casos, tem acontecido de ter 5, 6 tipos de tamanhos diferentes numa mesma embalagem. O que está em questão aqui são as consequências da falta de classificação das sementes distribuídas aos produtores pelas multinacionais, o que tem ocasionado a falta de plantabilidade e, em consequência disso, queda nas produções. De acordo com o produtor, na safrinha de milho 2017, a perda por causa da falta de padrão das sementes em relação a anos anteriores foi de 29 sacas por hectare. No pátio do entreposto da cooperativa no município, foi realizada a demonstração e comprovada através da medição a falta de plantabilidade. De acordo com esse engenheiro agrônomo, o ideal é que sejam plantadas 3 sementes por metro. Como nesse caso não há uniformidade entre as sementes, em alguns trechos elas caem amontoadas e em algumas situações elas encalham no disco e não caem, deixando um espaçamento maior e fora de padrão, o que gera a falta de plantabilidade. Com esse cenário, os produtores não estão tendo outra alternativa a não ser trocar os discos ao fazer a regulagem da plantadeira. O mercado tem infinitas tecnologias de discos hoje no mercado e o agricultor pode estar selecionando a que mais enquadra para ele, para quem planta com 90 centímetros entre linhas, entre 45, vários tipos de peneira. Ainda de acordo com o produtor, a fiscalização às empresas que revendem as sementes aos produtores é de responsabilidade do Ministério da Agricultura. E isso, da forma que a gente está recebendo semente a nível de campo, está claro que não está havendo uma fiscalização adequada. Você sabe o que é mapeamento digital? Bom, o produtor rural tem que estar sempre ligado, conectado, tendo aplicativos, tendo formas de controlar o que ele está fazendo. É bem importante. O papel e a caneta estão ficando ultrapassados na área rural. Então você vai ver agora algumas novidades nesse setor. Uma plataforma de agricultura digital é instalada no trator. Um tablet e um monitor de plantio fica à disposição para ser utilizado na área plantada. Independente da cultura, a modernidade permite o acesso aos ganhos e perdas com a plantação. A tecnologia funciona na prática, coletando todas as informações que existem no maquinário do produtor, ou seja, ela coleta as informações de plantio à colheita, proporcionando que o produtor tenha uma capacidade de analisar e armazenar os dados de uma forma muito mais prática e eficaz. E o produtor também consegue ter acesso a todas as informações e fazer até uma análise aí sobre as doenças na lavoura através de um aplicativo desenvolvido aqui por esta empresa. Vou conversar agora com o Guilherme. Explica pra gente como é que funciona. Ele consegue entender o que está acontecendo na lavoura, né? Em tempo real, praticamente. Perfeito. Então, depois de coletado todas as informações, como a gente viu na cabine, o produtor vai conseguir ter acesso a todas essas informações e também identificar quais os problemas que estão impactando na produtividade dele. Então, aqui no caso, o que a gente está vendo? A gente está vendo toda uma propriedade de um agricultor, são casos de demonstração nesse cenário, mas aqui a gente vê todos os dados gerais da fazenda e aqui todos os talhões. Então, de uma forma geral, o que a gente está identificando aqui nessa visão? Que um talhão teve uma produtividade de 147 sacas por hectare, enquanto a média, essa linha laranja, da propriedade dele, foi de 80 sacas por hectare. E aqui a gente já vê uma espécie de desvio padrão. A gente vê um talhão apresentando uma produtividade de 33 sacas por hectare. Então, o produtor, obviamente, ele vai querer entender o que está acontecendo nesse talhão. Com um clique, ele vai entrar no talhão, já vai conseguir identificar as variedades que estão trazendo essa produtividade, e com outro clique, ele entra no próprio talhão, onde ele vai ter acesso a um mapa de legendas de uma forma muito visual para conseguir identificar aonde aconteceu essa baixa produtividade.
A soja fechou a semana cotada a R$ 70, tanto em Cascavel quanto em Londrina. R$ 71,40 em Guarapuava. O milho em Cascavel e em Londrina, R$ 28,00. R$ 29,50 em Laranjeiras do Sul. O trigo em Cascavel, R$ 36,00. R$ 35,00 em Londrina e R$ 35,50 em Pato Branco. Você vai ver depois do intervalo aqui no Tarobá Rural a crítica situação das estradas rurais em um assentamento no distrito de Lerroville, em Londrina. E vamos ver que a produção de tilápias no país triplicou nos últimos 10 anos. Tem a previsão do tempo também para hoje e para o restante da semana. Eu espero você daqui a pouco no Tarobá Rural.